Olá, meu povo, boa noite. Espero que vocês estejam bem nessa noite de hoje. Graças a Deus, o tempo por aqui em Itaperuna já começou a esquentar. Espero que na cidade de vocês também. Estava tão friozinho, a gente não está, né, acostumado com tanto frio, mas é isso que vale a pena, né? Essa transição de tempo também, Deus nos permite viver a cada momento aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre o SEBAS. É a primeira vez que a gente vai estar falando realmente assim, um tempo todo de uma live sobre o SEBAS. Como não cair nas armadilhas, né, do SEBAS, porque é importante a gente reconhecer o que nós precisamos para ter como instituição do terceiro setor. Mas queria saber quem está aqui pela primeira vez, de onde que vocês vieram, de qual a cidade, se vocês representam uma instituição ou se vocês são de alguma organização do terceiro setor, ou vocês são captadores de recurso, de onde que vocês são? Fala aqui para mim, ou no chat, ou pode abrir, sendo breve, né? A gente vai conversando aqui, rapidinho. Quem pode colocar aqui para me saber com quem eu estou conversando, né, meu povo? Isso é importante. Vamos aquecendo todo mundo aqui. Ah, tem alguém que vai falar ou vai escrever para a gente saber de onde vocês são? Meu nome é Edgar, eu sou de Juiz de Fora, eu sou presidente da Associação Beneficente Anjos na Terra. É a primeira vez que eu estou participando. Ah, muito obrigada, Edgar, pela sua presença. Fique com certeza à vontade para a gente estar junto aí nessa jornada de hoje. Tem um bebezinho aí, muito bom. Isso aí. Então, temos o Marco Aurélio, temos também do Rio Grande do Sul, o Ricardo, Associação Arneuza, temos Ricardo Martins, do Rio de Janeiro, Projeto Social Construindo o Amanhã. Parabéns para vocês que são das instituições do terceiro setor que estão aqui. A gente vai falar de um assunto muito importante, que é o SEBAS, e eu gosto de deixar claro, né? Eu sou a Patrícia Teles, gosto de começar a nossa reunião aqui, a nossa aula ao vivo, sempre pontual, respeitando todos vocês, porque isso é de suma importância. A gente sabe que o tempo hoje é precioso, né? Então, com isso, a gente precisa fazer as coisas para todos ficarem de acordo e a gente conseguir atender todos vocês. Muito obrigado a todos que estão aqui, falando de onde que são, da Bahia. Olha, a gente tem de Campinas, São Paulo. É muito importante a gente ter pessoas de todas as regiões, porque a gente vai entendendo o que, que acontece em cada local desse Brasil. Eu sou Patrícia Teles, sou CEO da Conta Contábil, uma empresa de contabilidade que já está há mais de 20 anos aí no mercado. Sou especialista do terceiro setor junto com a minha equipe. Hoje eu estou como presidente do Instituto Mulheres que Contam, conselheira do CRCRJ, pós-graduada em recursos humanos, pós-graduada também no terceiro setor na modernidade, MBA em consultoria e empreendedorismo contábil. Já escrevi um livro, Construindo o Impacto, o Poder do Terceiro Setor, em coparceria com o CRCRJ. Também, hoje eu estive, foi muito prazeroso, em uma reunião do Instituto MIM, que é o Meu Indivíduo Melhor, é um instituto que nasceu com desejo e com anseio de construir mulheres, novas mulheres nesse Brasil, no ramo de confecção. Eu fiquei muito feliz, porque minha mãe foi costureira uma vida inteira, criou eu e meus irmãos, tudo através da costura. Meu pai foi pedreiro, então são duas profissões que eu tenho muito apreço e muito carinho, porque eu sei que dentro de tudo que eles puderam nos dar, o melhor de tudo foi a educação e o amor. Então, com isso, a gente foi construindo a nossa vida, né, trazendo para os filhos a responsabilidade, o comprometimento, a honestidade,
e isso impacta hoje quem eu sou e por que eu gosto tanto do terceiro setor. Então, o terceiro setor faz parte de mim, dentro desse contexto, e com isso a gente vem construindo essa história linda com o terceiro setor. E é por isso que eu estou aqui com vocês nas terças-feiras. Quem esteve aqui hoje, está aqui hoje, né, pela primeira vez, espero que na próxima semana convide outra instituição para estar aqui conosco, para a gente poder divulgar, sim, melhor, com instruções corretas, com posicionamentos, o terceiro setor de uma forma diferente. É isso que eu lhe peço, você que está aqui como organização do terceiro setor, compartilhe isso com outras organizações, porque a gente só tem a crescer juntos, né? Quando a gente compartilha informação, quando a gente compartilha conhecimento. Queria falar que a Priscila está aqui no chat, ela é da minha equipe, daqui da Conta Contábil. Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da live ou pós a live, fiquem à vontade de questionar a Pri ou algum das minhas pessoas que eu tenho na minha equipe, que eles vão poder ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, a gente começa dentro desse contexto maravilhoso do terceiro setor. Nós, aqui da Conta Contábil, nós falamos muito sobre esses 3 pilares, que é a base do terceiro setor: contabilidade, captação de recurso e marketing. A contabilidade, eu falo que é o coração de toda a organização do terceiro setor, porque é através dela que a gente promove, estrutura, conduz uma organização do terceiro setor. E isso é muito válido, isso é muito presente na organização em todos os momentos, desde a abertura até o momento que ela vai construindo relacionamento, seja governamental ou com as pessoas que ela está ali atendendo, assistindo, conduzindo. E quando a gente fala da captação de recurso, eu não estou falando só da fala do dinheiro, mas eu estou falando do preparo. Eu, organização, estar preparada para captar recursos financeiros e trazer, assim, a minha porta aberta, os meus atendimentos de forma acessível e também com que a organização consiga contribuir através de pagamentos para as pessoas que estão ali executando as suas tarefas. E quando a gente fala do marketing, a gente fala de toda essa visibilidade que as organizações necessitam de ter. Há um tempo atrás, isso era chamado de fofoca, de querer aparecer, mas hoje não. Quando a gente fala de marketing, a gente está falando de algo muito maior. A gente está falando da desenvoltura que a organização tem interna para que as pessoas que estão ali à volta, que queiram contribuir, que queiram ser patrocinadoras, que queiram ser avaliadoras daquele serviço, ou até os próprios usuários enxergarem a organização através do marketing. E também, em 2024, o governo foi, de uma forma muito assertiva, trouxe o portal da transparência para todas as organizações que recebem emendas parlamentares. Então, nesse momento, você que era a organização do terceiro setor, que ia receber uma emenda parlamentar em 2025, você se tornou obrigada a ter um site e nele ter um portal da transparência. E isso perdura até hoje, né? Esses dias agora a gente foi fazer um Transfere Gov de um cliente e ele não tinha um site, a gente tinha falado com ele antes, ele falou assim, não, isso daí não precisa, o governo já esqueceu isso. E aí quase que ele não recebe o dinheiro. A gente teve que contratar a equipe do marketing muito rápido e fazer o site, colocar o portal da transparência para que assim ele pudesse receber o dinheiro através do Transfere Gov. Então, gente, o que a gente está falando aqui são 3 pilares de estrutura real que toda organização precisa ter. E assim a gente conduz a organização de uma forma muito transparente e, principalmente, para a gente chegar aonde a gente deseja e a gente precisa chegar. Quando a gente está falando da certificação do SEBAS, tem alguém que está aqui hoje que sabe o que é a certificação do SEBAS? Coloca um joinha para mim, se sabe. Se sabe o que é a certificação do SEBAS. Ninguém? Ah, temos uma pessoa.
que sabe o que é certificação. Ó, 3, que bom! E vocês que sabem o que é certificação do SEBAS, as organizações de vocês também têm o SEBAS ou não? Vocês possuem o SEBAS? Sim, coloca o joinha. Não, coloca o dedinho assim para baixo para me saber. Se vocês já têm. Ó, uma tem o SEBAS. Ah, uma também não tem. Não tem. Não tem. Olha a quantidade. Gente, é muita gente que não tem o SEBAS. O processo ainda não foi definido. Ah, mas vai ser, em nome de Jesus. É Gladys que está querendo, que levantou a mão? Quer falar, Gladys? Boa noite, prof, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Ai, Então, a nossa instituição, né? Eu trabalho na Rede Viderense Combate ao Câncer, eu sou assistente social na Rede Viderense e na Clínica de Hemodiálise de Videira. sim. E nós, na Rede Viderense, a gente está tentando, foi indeferido uma vez e agora a gente entrou novamente. Então, a Nossa. gente está esperando o resultado mais uma vez. Perfeito, perfeito. Olha, gente, o SEBAS, ele é o ponto de partida de uma organização para ela começar a ter uma diminuição da carga tributária. Mas eu vou falar agora sobre isso e a gente vai conduzir isso de uma forma muito clara e objetiva para vocês, porque a gente sabe que o número de organizações que caem em diligência é muito grande. Essa semana foi semana passada, né, na terça-feira passada, saiu o Diário Oficial. Quando a gente foi ver, era tanta, mas tanta organização que foi indeferido, eu fiquei apavorado. Porque eu falei assim, gente, o número não diminui das organizações que estão lá com indeferimento, com negativa, com diligência, porque o processo de dar entrada deve estar dando. Tem alguma coisa ali que não está batendo. A documentação, a montagem, a estrutura, às vezes, da organização não está totalmente correta. Mas a gente vai falar aqui o que é correto, e aí vocês vão entender melhor o que está nessa documentação de vocês e por que talvez esteja batendo tanto na trave, porque tanto está acontecendo que vocês não consigam chegar nesse posicionamento. Teve uma pessoa que levantou a mão, Aracilda, é isso? Você quer falar? Arícia, boa Arícia, porque noite. saiu daqui não deu para me ler. Arícia, desculpa, fala para mim. Muito bem. Nós fomos diligenciados, estamos em diligência para organizar, né, a documentação que eles pediram. No caso, eles pediram umas certificações que estavam atrasadas, que eu mandei, elas estavam ok, mas pelo tempo, né, já estão atrasadas, eles pediram para enviar de novo, já estou com essa documentação para enviar, e eles pediram, infelizmente, uma alteração estatutária, infelizmente. Aí a gente está vendo essa questão aí para correr e responder em tempo. É da dissolução? Como? Vocês estão com a cláusula da dissolução? Estou. Ah, eu vou bater nessa tecla aqui também com vocês, que o que aconteceu nessa última diligência. Como a gente acompanha muito esse processo, então a gente viu uma situação que aconteceu nessa última negativa de várias organizações e, vou colocar assim, 80%. Foi o mesmo problema, o mesmo. Assim, teve uma coisa ou outra, mas eles bateram numa tecla em todas as organizações. Então, vamos lá, gente. O certificado do SEBAS, ele pode ser concedido em 3 vertentes: na área da educação, na área da assistência e na área da saúde. E aí, com isso, a gente tem que ter o critério muito bem formado dentro dessa organização. Qual é o cunho social de maior devolutiva para a sociedade que esta organização executa? Muitas das vezes, a organização se confunde no ato de solicitar o SEBAS. E aí começa o primeiro percalço.
a escolha de dar entrada no ambiente errado. Porque quando bate lá na trave e eles identificam que não é aquele cunho da saúde ou da assistência, seria uma educação, fica aquele processo agarrado por muito tempo, até eles fazerem a conversão de jogar para o âmbito correto do Ministério. E aí, com isso, vocês perdem muito tempo, porque a primeira dirigência, ela vai a quase 60, 90 dias, que é o primeiro momento da checagem daquela documentação inicial que eles fazem. Então, com isso, a organização, ela começa a ter alguns, assim, entraves. Então, saber escolher o melhor cunho social quando a organização faz diversas coisas é o primordial. Qual é o meu critério? Eu vou dar uma dica para vocês, que isso é uma dica de ouro. O meu critério é o que está na minha cabeça do meu CNPJ. Sempre vai ser esse. Quem está na minha cabeça do meu CNPJ? Qual é a minha atividade principal? Esta atividade principal é a cabeça que deve ser pedida o seu SEBAS. E aí você pode falar comigo, Patrícia, mas eu trabalho com saúde, com assistência, com educação. Eu levo a assistência na frente, mas eu quero pegar saúde. Não vai conseguir. Você vai ter que mudar quem está na cabeça do seu CNPJ para você fazer isso. Isso é um dos grandes erros que a gente começa. Então, o CNAE, que está lá no CNPJ, ele confronta com a documentação estatutária, mas ele é a peça primordial para o Ministério te conduzir para qual parte do Ministério que você vai executar o seu pedido. Então, eu vou pedir um pouco de atenção vocês daqui para frente, para vocês entenderem essa lógica. Se vocês estão com três ou duas atividades dentro, circulando educação, saúde e social, escolha uma e vai para a cabeça, e essa que vai ser a condução desta documentação. Isso ficou bem entendido entre vocês? Vocês conseguiram entender isso? Todo mundo conhece um CNPJ, não é isso? E sabe o que é a atividade principal. Perfeito. Então, a gente fecha e amarra esse primeiro erro, que é um dos erros que eu falo assim, bobos, mas que matam uma organização já de cara. Isso é esse problema. A segunda questão é quando a gente fala, eu atendo saúde, educação e assistência, e dentro desse contexto, eu mando a documentação, que é uma documentação primordial, com os meus relatórios, e os meus relatórios não confrontam com aquilo que eu estou pedindo. Se eu estou pedindo educação, eu preciso ter os critérios da educação. Se eu atendo assistência, eu preciso ter os critérios da assistência. E se eu estou na saúde, eu vou pedir a saúde. E aí você pode falar assim, Patrícia, por que é tão importante o meu relatório de atividade bater com o meu CNAE e bater com o meu estatuto? A gente vai linkar, eles linkam CNAE, que está no CNPJ, o seu estatuto, o seu relatório de atividades. O seu relatório de atividades, ele precisa estar descrito de forma que você executa e o que você faz ali de gratuidade. Gente, o SEBAS, ele tem essa, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra, a verdade é essa. Ele tem a necessidade de vocês comprovarem em qualquer uma das três que vocês forem dar entrada, o que vocês fazem de atividade totalmente gratuita, sem zero de participação de reembolsos, zero de valores, é zero para a sociedade. Então, a gente precisa, se é na área da educação, são as bolsas integrais ou parciais, se é na área da saúde, é o cadastro no SUS apresentando os atendimentos que foram executados pelo SUS. E se você está voltada para assistência social, você precisa ter o cadastro de assessoramento e tudo aquilo que você assessora essas pessoas dentro da comunidade. E aí a gente vai falando, dentro dessas predenominações que a gente determina, que é a escolha por onde que a gente vai, se a gente escolhe assistência social, eu preciso estar lá no meu relatório de atividades,
se eu dou assessoramento, se eu dou o que aquele processo de execução eu executo e com qual clareza que eu executo. Um dos erros mais graves, eu vou perguntar aqui quem já teve uma diligência neste caso, que a atividade executada pela organização é menor do que 2 dias por semana. Quem tem isso dentro da associação, dentro da organização, que é menos do que 2 dias na semana? Executa as atividades, mas só em 2 dias. Tem alguém que faz isso aqui, que está aqui no grupo, ou não? Então, ninguém executa. Se vocês executarem a atividade menor do que 3 dias na semana, vai entrar em diligência. Então, isso é também uma coisa muito importante. Lá no relatório de atividades de vocês, vocês têm que falar a quantidade de dias que vocês executam a tarefa, tá? E isso não pode ser menor do que 2 dias. São coisas que já vêm acontecendo ao longo dos anos e a gente sabe que são armadilhas mesmo. E aí vocês acabam caindo sem saber. O assessoramento, todos os atendimentos, isso também vale para a assistência social. Lá também na assistência, você só consegue pegar o certificado da assistência se você tiver, no mínimo, 3 dias na semana executando as suas tarefas, que eles falam da continuidade do processo. Então, se não tem continuidade no processo, você também não tem direito de pegar os SEBAS. Então, esse critério é de suma importância. A gente entender se dentro da assistência você está dando atendimento, assessoramento ou defesa dos direitos, da garantia e direito das pessoas. Porque quando a gente define muito bem quem nós somos, a gente consegue atrelar os fatos e os fatores. E aí, quando a gente fala CNPJ, estatuto, e a gente fala relatório de atividades, eu pulo para qual documentação? Para o balanço. E aí vocês podem me questionar, Patrícia, por que o balanço é tão importante neste momento? O balanço, ele vai falar sobre o quê? Sobre o seu relatório de atividades. Ele vai conduzir toda a história do relatório de atividades através da prestação de contas, através do débito e do crédito. Se tiver voluntários, esses voluntários precisam estar ali no balanço. Se você tem pessoas que vão lá e doam o serviço, também precisam estar lá, que às vezes não são voluntários diretos, mas são os indiretos. Eles precisam estar lá dentro, compondo o balanço. Quando a gente fala dentro do balanço, a gente está falando da prestação de contas por projeto, que é fechamentos separados. Eu tenho um projeto de ensinar os jovens a inserir no mercado de trabalho. Eu tenho um outro projeto de mulheres, e esse projeto de mulheres ele acontece tantas vezes na semana, e ele é inserido ali dentro. E aí eu tenho um outro projeto. Cada projeto é feito uma prestação de contas separada. E isso vai tudo no balanço. E a gente precisa envolver. Se eu estou falando de uma prestação de contas de escola de ensino, eu tenho que envolver quantos alunos são assistidos, quais são os professores, quem é a academia toda ali que dá aula, se tem psicólogo, assistente social, cria-se o contexto no todo da organização. E aí você pode me perguntar, Patrícia, mas eu sou uma escola, e aí, ou uma creche, e eu não tenho psicóloga, eu não tenho assistente social. Mas se você quiser fazer um cadastro para você ter o SEBAS, você vai precisar dessas profissionais. Não adianta só ter pedagoga para a sua creche ou para a sua escola. A gente precisa conduzir a sua história como você tivesse pedido uma certificação da assistência social. E aí, dentro do contexto, gente, dentro deste balanço, do balancete da DRE, a gente precisa apresentar tudo aquilo que foi gasto também dentro do processo dessa organização, e principalmente nos projetos. E cada projeto separado bonitinho ali. Eu atendi 20 pessoas,
dessas pessoas impactaram X. Patrícia, isso tudo vai no balanço? Sim, por isso que o relatório de atividades deve ser solicitado pelo profissional contábil mensalmente, para ele conseguir relatar dentro do balanço o que foi de pessoas assistidas mensalmente. E com isso é contabilizado. E aí a gente contabiliza todo esse processo. Eu não sei se tem alguém aqui das minhas primeiras lives, eu sempre conto a história do peixe, né? Um cliente chegou aqui no escritório, ele recebeu 100 quilos de peixe, e aí, como ele não tinha um freezer, e ele é uma instituição sem fins lucrativos, chamou a comunidade, entregou todos os peixes e ligou para o escritório. Aqui, eu acabei de entrar essa semana, só para avisar vocês, eu recebi 100 quilos de peixe e eu já distribuí para a comunidade. Eu falei assim, como assim? Falei, olha, a gente está no processo de receber sua documentação, mas a gente vai fazer sua reunião de alinhamento agora, urgente, pode vir para o escritório. E aí, quando ele chegou aqui, eu falei assim, olha só, deixa eu só te explicar uma coisa. Todas as vezes que você receber, seja o que for, que você for distribuir para a comunidade, isso tem que ser lançado na contabilidade, a entrada. E a saída também. Você vai precisar agora, em todo mundo que você doou, 2 quilos de peixe, você vai rematar isso tudo e vai conferir e trazer para mim tudo assinado, porque a gente vai precisar lançar isso na contabilidade. E isso faz falta no balanço. Se eu não tenho documento, eu não consigo atender o SEBAS, eu não consigo solicitar o SEBAS, porque o SEBAS, gente, é como se vocês estivessem pagando uma auditoria fiscal no balanço, no balancete, na EDRE de vocês. Só que essa auditoria é governamental, é muito maior do que uma que você possa pagar externa. Então, a gente precisa entender o tamanho da responsabilidade que a gente carrega conosco. Porque o SEBAS, esta certificação, dá várias imunidades, que a gente vai chegar nesse momento para falar. Mas nós precisamos cumprir o nosso papel corretamente. E muitas das vezes eu sei que a gente erra, eu estou falando a gente, porque eu me envolvo no processo com vocês, né? Hoje eu estou como presidente de um instituto, e pode ser que em algum momento eu venha falhar, mas quanto mais eu busco informação, quanto mais eu me aprimoro, eu consigo dar para vocês a informação e também vou melhorando o meu processo interno. E aí, com isso, a gente precisa trazer de forma sólida essas informações. Quem lança aqui tudo que ganha? Ah, eu ganho 1 quilo de alimento, eu ganho remédio, eu ganho roupa para fazer bazar. Vocês lançam isso na contabilidade? Coloca um joinha para mim saber se vocês fazem esse lançamento. Para a gente entender a importância disso. Não lança, Felipe? Eita. Tem mais alguém que não lança, então? É isso mesmo. Ó, Roberto também não lança, o RCT 178 lança. Ai, Ares, não lança. Gente, realmente, a gente precisa fazer esses lançamentos. E aí, com isso, a gente vai conduzindo toda a história da organização. E é muito lindo quando a gente pega um balanço e ele está estruturado. E aí, eu vou além. Toda essa estrutura do balanço vem confrontando com os dados que vocês, como organização do terceiro setor, disponibilizam para nós, que somos profissionais contábeis. Então, quantidade de assistido, pessoas impactadas, o que vocês gastaram para aquele curso, ou aquele evento, ou aquele processo que vocês executam na organização de vocês seja feito e realizado, e aí, com isso, tem todo um critério para ser lançado esta documentação. E assim a gente vai conduzindo as informações de uma forma que seja cada dia melhor para que vocês consigam ir para o SEBAS. Então, quando a gente fala desse processo como um todo, a gente bate principalmente balanço, balancete, nota explicativa. A nota explicativa ela é fundamental pelo contador, porque ela relata
os fatores e os fechamentos de cada projeto. E assim vai conduzindo a estrutura para ir para o SEBAS. E o mais importante, se você é da assistência social, se você é da saúde, se você é da educação, você precisa ter as certificações. Quando eu falo de certificação, eu estou falando principalmente da certificação que conduz você para esse processo. Se você é assistência, assistência social. Se você é educação, você tem que ter da educação, né? O cadastro, ter o relato ali dos alunos que você assiste, o censo escolar, são documentos que vão comprovar que você é da área da educação. E se você é da parte da saúde, você precisa ter o cadastro do CNES e do SUS. Quando a gente fala sobre isso, eu falo de tempo, porque não adianta eu ter esse certificado com um dia e dar entrada no outro. Um erro também que aconteceu muito nessa diligência agora foi o seguinte: as pessoas que pediram lá em 2022, 2023, entraram com certificado que tinha acabado de receber, não tinha um ano. E aí, com isso, você não prova a sua atividade de um ano com antecedência. Vê se vocês conseguem entender. Esse ano a gente está no ano de 2026. Se fosse o ano passado que uma organização tivesse tirado a certificação, vamos colocar no mês de junho. E aí, com isso, ela veio dar entrada agora no SEBAS, nesse mês agora de julho. A partir do momento que ela dá entrada, aquela data da entrada é a data que ela começa a firmar o SEBAS dela. Mas ela precisa ter comprovado a atividade dela durante um ano. Como que eu faço para provar a minha existência ou o meu trabalho? Tendo a minha certificação de 2025, o meu balanço, tendo todo o lançamento de 2025, e assim eu consigo comprovar no SEBAS que eu estou há um ano trabalhando, executando. Patrícia, existe a possibilidade de fazer de outra forma, de eu conduzir isso de outro jeito? Não, porque você não adianta, para o SEBAS não adianta foto, não adianta relatório, se não tiver no balanço, se não estiver escriturado, se não tiver comprovada a sua certificação. Igual, teve muitas diligências que foram agora do ano de 2022 e 2023, tá? Eu não sei qual é o ano da menina que falou agora há pouco aqui conosco. Mas do ano de 2022 e 2023, muita gente está com um problema ainda, resolvendo. E aí, algum deles que eu vi, vamos dizer, o pedido foi em 2022, e o certificado da assistência social também era 2022. Abril de 2022, junho de 2022, e quando a gente foi ver, não tem como pedir. Ela tinha que ter pedido aonde? 2023. Em abril de 2023. Ela precisava comprovar a atividade dela. E muitas pessoas confundem comprovar a atividade dela com o documento contábil e falam assim, não, mas eu já tenho um ano de balanço. O balanço não é a prova social sozinha para o SEBAS. O balanço é um dos critérios que o SEBAS te pede. Então, a gente precisa confrontar os dados dessa instituição para a gente não perder tempo, dar entrada em momento errado. Às vezes, questão de um mês, você não esperou aquele período certinho para dar um ano da data da sua certificação e já deu entrada, você está correndo risco. Porque o que vale não é a data que você deu entrada, para eles contarem o prazo. Se você deu com um mês faltando, eles vão negar, porque está um mês faltando. Então, gente, a gente precisa ter o critério de ter as certificações a partir do momento que vocês já estão aptos, e depois que estiver com a certificação em mãos, vocês vão contar um ano corrido, e aí, com a documentação da organização, você começa a executar. Patrícia, é um questionamento que eu escuto diariamente aqui, quando as pessoas vão falar sobre o SEBAS comigo e com a minha equipe. Então, eu tenho um ano de comprovação de assistência,
mas eu não tenho atividade. Isso acontece. E aí eu te falo, como que você lançou no seu balanço? Não, estava zerado, eu só abri, pedi a certificação e não tem como provar. E aí vocês podem falar comigo que, igual assim, isso não é normal, mas isso acontece. Eu já vi de tudo. Eu falo que, igual assim, a gente vê de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. Mas é real. Às vezes a organização pediu em um momento que ela apresentou lá para o SEBAS e para assistência ou para algum conselho, e ela estava funcionando, mas no decorrer ela parou, porque ela não tinha dinheiro, ela teve que diminuir a quantidade de atendimentos, e isso não foi relacionado no balanço dela. Então, ela tem a documentação da certificação, mas ela não tem um relato contábil. Vai bater e vai voltar. É perca de tempo, não dá entrada. A gente precisa que os documentos, eles se conversem. Os documentos precisam estar alinhados. Às vezes, vocês podem achar que é um detalhe muito bobo, mas o problema todo é que o SEBAS demora a dar uma resposta. E aí você fica com uma ansiedade na expectativa que aquilo vai ser realizado e você não vai conseguir realizar porque a sua documentação não está apta a funcionar da maneira correta. Então, dentro desse contexto que a gente falou, que é o CNPJ, o estatuto, o meu relatório de atividades, e aí a gente vai para o balanço, balancete, DRE, notas explicativas e as certificações. Esses documentos aqui são os documentos principais, esses 5 documentos. Eu vou falar que são 5 guardiões que a organização precisa ter. Se você não tem como cumprir esses 5 pré-requisitos, não passa para um próximo. Não vai no restante que o SEBAS te pede. Porque eles são a linha de frente e eles que vão te matar ou eles vão te dar a vitória no ato de você pedir a sua certificação. A gente precisa ser muito clara com vocês. Eu não posso aqui enrolar, falar, olha, dá entrada meia boca e aí você passa e o protocolo já está dando entrada. Não, vai ficar indo e voltando o tempo todo. O desgaste é muito grande. E, principalmente, eu já peguei balanço que era assinado por 1, 2, 3 contadores. Vocês sabem que isso não pode. Vocês sabiam disso? Que um balanço, para entregar no SEBAS, ele só pode ser assinado por um contador. Eu já vi diligência sobre isso. Alguém já viu aqui alguma ou passou por esse processo de uma diligência que estava assinado, o balanço estava assinado por 3 contadores, porque a organização foi pulando de contador. Saiu de um, passou para o outro, saiu de um, passou para o outro, e lá, na sequência, foi entregue o balanço todo picado da organização. Assinado pelos 3, foi negado. E ela teve que partir do zero, porque aquilo ainda não é documento contábil. A contabilidade, ela fala isso na IGT 2002. O balanço é assinado por um único profissional contábil. Então, são pequenos detalhes, mas que vão fazer total diferença para vocês lá no final. E o SEBAS, ele é grandioso, não é isso? Quem lida com o SEBAS, quem tem o SEBAS, sabe o quanto de impacto o SEBAS pode causar. Em primeiro lugar, a folha de pagamento. Quando a gente fala da folha de pagamento, a gente fala de uma diminuição muito significativa, 20% da parte patronal. E aí a gente tem 1% sobre o PIS da folha de pagamento. Tem a parte do terceiros, tem a parte do sistema S como um todo, que vai 1%, 2%, 3%. A gente engloba esse contexto da folha de pagamento na guia, né, do INSS, da GPS. Tem várias pessoas que falam nomes diferentes, mas é muito significativo. E a organização fica realmente com o valor que é retido do funcionário e paga esse valor. E aí eu vou falar com vocês uma coisa muito importante. O que vocês ficam do funcionário e vocês fazem o pagamento, quando vocês não fazem o pagamento, vocês estão apropriando do dinheiro que não é de vocês. Isso é crime.
Então, a gente precisa entender que uma organização do terceiro setor, ela deixa de pagar os 20% patronal, deixa de pagar o Sistema S, deixa de pagar terceiros e deixa de pagar acidente de trabalho. Nesse montante, chega aí a 26,5%. E mais 1% da folha de pagamento, que é o PIS, né? Sobre a folha de pagamento, que é obrigatório pagar pela organização que não tem o SEBAS. Então, com isso, vocês deixam de pagar um montante enorme e, para isso, vocês precisam ser beneficiados nesse processo do SEBAS. E quando a gente fala desse processo do SEBAS, a gente também fala do critério da renovação. Patrícia, eu pedi o SEBAS, estava com a minha documentação toda em dia, ganhei a certificação, hoje eu já não pago mais essa parte patronal, mas eu não tenho a documentação dali para frente, para daqui 3 anos ou 5 anos, porque depende da faixa etária, né, de valor que a organização tem para você fazer a renovação, e aí você não está apta. E quando você não está apta, você perde o seu benefício que você tem da certificação do SEBAS. A renovação para 3 anos é até para as instituições que têm o recebimento, tem a condução de valores ali dentro da contabilidade até 1 milhão. Superior a 1 milhão de reais é para são 5 anos. A cada 5 anos se renova. Então, a renovação depende muito de quanto de dinheiro aquela organização movimenta anualmente. Se eu movimento até 1 milhão, a cada 3 anos. Se eu movimento superior a 1 milhão, eu posso renovar a cada 5 anos. E aí eu te falo, qual é o período que eu posso dar entrada nesse benefício? Se eu tenho a cada 3 anos, quando eu tiver no início do 2º ano, eu já peço a renovação. Porque o processo pode demorar, às vezes eu posso não entregar a documentação correta, e a gente não pode passar por esse processo de ficar o quê? Sem essa renovação. Então, sempre a cada 2 em 2 anos, você vai pedindo a renovação se a sua organização recebe igual ou inferior a 1 milhão. Se ela recebe superior, você vai fazer a cada 4 anos esse processo de renovação. E a renovação ela é mais criteriosa ainda, porque você vai demonstrar tudo que você fez nesse período que você estava com SEBAS. Porque o governo fala o quê com você? Tudo bem, eu vou deixar você sem pagar a parte patronal, sem pagar 1% do PIS sobre a folha de pagamento, mas o que você fez com esse dinheiro? Aonde você investiu este dinheiro? E isso precisa estar tudo relatado de novo aonde? No balanço. Contabilmente. A gente precisa demonstrar. Patrícia, isso pode me prejudicar? Pode. Você pode perder o SEBAS, se ele achar que você usou indevidamente o dinheiro que você deixou de pagar. Então, a gente precisa utilizar da ferramenta de forma correta e trazendo o embasamento legal para dentro da organização e assim conduzindo da melhor forma possível. Então, a gente entendeu aqui a parte documental, como a gente precisa ter esses documentos, que esses 5 documentos, eles são primordiais, eles precisam se conversar, e a gente sabe que a renovação é um critério da organização conduzir todo o processo durante o período que ela vai estar ali vivendo com essa redução do dinheiro e da peculiaridade. E assim a gente vai construindo toda essa história das organizações. E aí, com isso, eu vou assim, deixar bem claro para vocês, eu não sei com vocês, mas quando a gente aqui da conta contábil pega para construir, montar e estruturar um SEBAS, a gente faz essa primeira reunião introduzindo tudo aquilo que é documento fiscal, tudo aquilo que é documento estrutural. E dentro desse contexto, a gente leva em consideração esses 5 documentos. E a gente faz um checklist no geral, introduzindo o que pode e o que não pode. E analisa os dados e, principalmente, a gente conduz essa análise de forma que a organização entenda o que está errado e o que ela precisa acertar.
E a gente só consegue dar entrada, eu falo que eu só consigo porque é um critério meu, que a gente usou aqui na conta contábil e a gente utiliza. A gente só dá entrada no processo a partir do momento que é tudo acertado e a gente vê que está bonitinho o processo. Porque a gente não quer ficar indo e voltando e criando situações de quê? De transtorno. E principalmente quando a gente lida nesse posicionamento de construir o SEBAS, a gente está criando uma questão de sonho para a organização, que é o quê? Diminuição de impostos, agregação de valores, eu estar remanejando custo operacional em projetos realizáveis. É assim que a gente tem que lidar. O SEBAS ele pode ser uma enorme ferramenta para a organização tracionar dinheiro para dentro, porque através do SEBAS também chegam as emendas PIX, chegam as emendas especiais, chegam as sobras de um ano para o outro dos parlamentos muito mais rápido. Eu não sei se vocês passaram, mas esse ano de 2025 foi o maior ano que o governo teve de emenda PIX. Por que eles fizeram isso? Muitas organizações receberam certificado do SEBAS e eles viram que era uma possibilidade de escoar boa parte dos valores dos parlamentos. E aí vocês imaginam o que isso aconteceu. Com o aumento da emenda PIX, houve uma diminuição para as organizações de valores menores. Aquelas organizações que sempre receberam emendas parlamentares de 100, 200 mil, 300 mil, elas foram ficando para baixo. Porque eles injetaram muita grana para as organizações que tinham o SEBAS. Então, se você que está aqui, que está em busca do SEBAS, este é o melhor momento. A gente precisa, sim, construir organizações fortes, organizações que são estruturadas e organizações que queiram diminuir a carga tributária e reverter esse tributo em ações sociais, em projetos, em qualidade de execução. Mas, para isso, a documentação é o primeiro pilar de toda a estrutura que a organização precisa ter. E eu falo isso com muita seriedade, assim, com muita firmeza e com muita clareza, porque a gente aqui busca, né, dentro da conta contábil, a cada dia ser melhor, para a gente oferecer um serviço melhor, para a gente poder conduzir uma história melhor com vocês. E a gente sabe que existem pessoas de todos os jeitos, que pegam de qualquer maneira para fazer. E isso não é legal. Quando vocês verem alguém oferecendo para vocês, vamos dar entrada no SEBAS, porque a gente sabe que a gente vai ajudar vocês a executar da melhor forma possível, de uma hora para outra, sem analisar a documentação, vocês podem ter certeza que não é uma empresa séria. Porque uma empresa séria não faria isso de forma nenhuma. Ela conduziria vocês para um processo muito melhor. Um processo de quê? Documentado, um processo de estrutura, para que vocês fossem pedir o SEBAS de forma mais assertiva. Gente, chegou o grande momento. Eu queria saber de vocês se a aula foi boa, se fez sentido para vocês esse processo do SEBAS e o quanto contribuiu para vocês todos. Alguém pode compartilhar aqui comigo, pode ser por fala, pode ser aqui digitando. É muito bom a gente ver que vocês estão aqui e eu consegui contribuir com vocês de alguma forma. Quem pode compartilhar? Muito obrigada para quem está mandando palminha aí, joinha. Muito obrigada. Pode falar, dona Aracica. Arícia. Arícia. Boa noite. Gente, boa noite. Não seria sobre o SEBAS, no caso, seria uma pergunta sobre a documentação, se você puder me ajudar. Quando eu entrei, você estava falando sobre site, sobre o site da instituição e ter o portal da transparência. Sim. No caso, a nossa instituição, ela não tem um site, ela tem
rede social, Instagram, Facebook. E no nosso Instagram, a gente tem uma parte lá que a gente coloca sobre o orçamento semestral da Não, instituição. não serve. Não serve, né? Não serve. Porque a lei, ela é clara, ela fala sobre um portal da transparência em um site oficial, tá? Ok. Isso não tem validade. Você pode abrir uma página, tem o Grande Page, é bem barato de fazer. E vocês, assim, se você tiver uma pessoa que mexe com o Instagram, ele vai conseguir construir essa página para você. É bem No pequena, você caso, não precisa ter muita coisa, mas precisa ter sim. lá precisa ter o ícone descrito Portal da Transparência, precisa cumprir alguns requisitos da própria lei, tá? Ok, ok. No caso, como é o nome mesmo? Por favor, pode repetir? Grande Page, Ok. escreve grande página que escreve. É muito fácil de lidar. Quem mexe com o Instagram consegue mexer facilmente nele. É um sisteminha muito fácil. Tá? E ele é Ok. baratinho, você vai ter que ter um domínio comprado da sua instituição, porque você deve ter e-mail, né, da instituição, então você vai precisar comprar um domínio também. São detalhes pequenos, mas a pessoa que lida com essa parte, ela vai conseguir instruir você, mas tem que ser no site mesmo, tá? Ok, ok. Obrigada. De Obrigada. nada. Tem mais alguém, gente, que gostaria de perguntar alguma coisa pertinente aqui do SEBAS? Boa Aí, noite, Patrícia. deixa eu só falar. A Priscila acabou de botar aqui, ó, até no chat para você, o link para você fazer a aquisição. Gente, o povo aqui é rápido, né? Tem que até bater palmo para a Priscila, porque ela não. Obrigada, Priscila, não é fácil ela não. Já está aqui com a mão na massa, já te entregou aí o que você vai precisar. Pode falar, seu Silvio. Ei, boa noite. Boa noite. Patrícia, nós temos uma entidade uma associação que está atendendo na área de saúde. Sim, Está pensando no SEBAS. E eu estou querendo fazer agora o cadastro do profissionais já nos QNES certinhos e fazer as doações e, registrados no Ministério da Saúde. sim. Mas eu não sabia que teria que fazer a contabilidade também. Como funciona essa contabilidade dessas doações que nós vamos fazer? Tem que contabilizar toda ela. Toda, Hã? toda. Durante quanto tempo? Você tem uma média? Então, se for para dar entrada no SEBAS, o senhor precisa ter contabilizado um ano. Um ano. Um ano. Se o senhor tiver com mais dúvida, a equipe da conta contábil pode te auxiliar, seu Silvio, para estruturar todo esse processo com o senhor. Então, a gente Sim, vai sim. estruturando e conduz isso tudo aí com o senhor durante esse período todo, até mesmo as certificações. A gente tira todas as certificações, monta essa estrutura da certificação para que o senhor possa ter isso de uma forma mais assertiva, tá? A gente está pendurado aí, né? Está precisando de fazer esses SEBAS e perdendo muita oportunidade por falta dos SEBAS. Sim, eu acredito que sim. Mas é só isso até o momento. Tá, Obrigado. joia. Se você quiser, pode chamar a Priscila aqui no telefone, que ela marca a reunião com o senhor, e aí a gente conduz isso de uma forma melhor, tá bem? Amanhã eu vou conversar com ele. Muito obrigada. Nada, eu Gente, que agradeço. tá joia. Tem mais alguém, gente, que gostaria de compartilhar alguma coisa que foi bom, que vocês aprenderam algo novo, que vocês conduziram isso, vão conduzir isso para outras organizações que vocês conversarem, que a gente precisa compartilhar conhecimento também, né? Não pode ficar só com a gente, não. A gente tem que falar, ó, vamos semana que vem na aula lá da Patrícia, que a gente vai aprender sobre outras coisas novas. Então, é isso que a gente está aqui, nessa divisão, né, de processos de condução e criando todo esse contexto com vocês. Então, quero agradecer
imensamente por todos que estão aqui na live de hoje. Foi muito importante, porque a gente está vendo uma procura muito grande sobre o SEBAS. Eu falei com as meninas, não, vamos levar esse assunto, é um assunto bem polêmico, que tem muito detalhe, e são detalhes pequenos, que a gente vê que tem vários erros, né? Igual a quantidade de diligência que saiu semana passada, eu fiquei, assim, triste por muitas organizações que realmente não conseguiram porque não tem, assim, condução correta da documentação. Então, a gente sabe que existe a possibilidade e nós podemos fazer isso, né, todo esse processo. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, mas também você que está assistindo aí no YouTube, me siga nas redes sociais, compartilhem com outras pessoas, porque esse movimento da organização do terceiro setor pode ser muito maior, mas a gente precisa que outras pessoas conheçam a Patrícia Teres, que conheçam esse movimento das terças-feiras, 19 horas, para que a gente consiga realmente estruturar organizações melhores no Brasil que a gente vive hoje, tá bom? Meu muito obrigado e uma excelente noite para todos vocês. Obrigada, Cláudio, também pelas palminhas aí, pela Regina, Felipe, Roberto. Deixa eu ver mais quem. Romualdo. Todos vocês que estiveram aqui comigo, muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Uma excelente noite para todos vocês.